Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e Cervejaria Dado Beer apresentam Festival Arte Salva. Muito boa noite. Essa é mais uma etapa do Festival Arte Salva, que está entrando no ar, ao vivo, pelas nossas plataformas multicanais e também pelo nosso site festivalartesalva.com.br. Muito boa noite, eu sou Cristiano Sassá e sou o Índia MC dessa noite, onde teremos 4 artistas fazendo uma batalha, onde um vai sair classificado para a nossa final, que acontece no dia 7 de outubro. Tudo isso regado a muito som, com a banda Funkalister, que já está aqui a postos para fazer a nossa trilha sonora da noite de hoje. O Festival Arte Salva é uma experiência de música e pintura ao vivo, que vocês vão poder conferir tudo ao vivo aqui agora, beleza? Lembrando, pessoal, que a gente está com todos os protocolos de segurança necessários para fazer essa transmissão. Todo mundo, exceto eu e o pessoal do sopro, é claro, da banda, que não está usando máscara. O resto da equipe, todo mundo aqui usando máscara e seguindo rigidamente os protocolos de segurança, usando álcool gel e tudo mais. Beleza? Olha só, quero falar para vocês sobre o que vai acontecer hoje aqui, tá? Como eu falei, é um grande desafio de arte e música. A gente vai poder acompanhar durante 50 minutos 4 artistas que já foram pré-selecionados, fazendo uma tela em 50 minutos. O cronômetro vocês vão poder acompanhar aí direto de casa. Hoje na etapa 2, 4 artistas, como eu falei. Tudo isso que eu tô falando e tudo sobre o festival, tu consegue as informações no festivalartesalva.com.br. Aqui na tela vai aparecer, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu me localizar aqui, ó. O QR Code que te leva direto pro nosso site e também para votação, porque logo no final, assim que acabarem as 4 telas, tu vai poder votar em quem é o artista que tu acha que deve passar para a grande final do dia 7 de novembro, beleza? É isso. Toda semana uma atração musical diferente, como eu falei. E hoje a gente tem aqui para fazer a nossa trilha sonora Funkalister.
A vida inspira. Cada quadro tem uma gestação que está acontecendo. E eu percebo que quadros, sem esse processo, eles nascem alma, sabe? Pra mim, assim, a arte traz inspiração independente do que tu faça, entendeu? Ela fala contigo independente se tu fala com ela. Ela nos faz repensar, pensar, refletir, conversar. Então acho que isso é importante, né? Dialogar. O desafio de ser artista na questão de democratizar a arte. Que a arte não é algo só para quem tem dinheiro e mostrar isso para as pessoas é um desafio e eu entendo que isso é uma missão também. Então, depois de conhecer os artistas dessa noite, a Anne Schultz, o Gordo Musvik, Kelvin Kobe e também a Patrick Rigon já estão aqui a postos para começar a nossa batalha. Em 50 minutos eles vão ter para fazer uma tela diante dos nossos olhos aqui, abrindo todo o processo criativo de cada um deles. No final, tu vai poder escolher quem vai ser o grande ganhador da noite, que vai fazer a final no dia 7. Tivemos um probleminha técnico na nossa transmissão com a internet aqui. Bom, para quem chegou agora, essa é a segunda etapa do Festival Arte Salva. No total, 3 semanas e cada semana 3 artistas duelando para saber quem vai ser o grande ganhador da noite. Hoje a gente está com a Anne Schultz, o Gordo Musvik, também o Kelvin Kubik e a Patrick Rigon. E eles estão fazendo a sua pintura, aqui a gente parou o cronômetro, eles teriam 50 minutos para fazer a sua obra. Como a gente teve esse probleminha técnico, estamos voltando agora. O nosso cronômetro vai ser disparado a partir de agora com 43 minutos e 5 segundos, ok? Tá valendo, podem retomar a pintura, os artistas. Enquanto isso, eu vou agradecer a banda Fancalista que está fazendo a nossa trilha sonora de hoje. Vamos fazer mais uma? Vamos parar de papo, vamos seguir de som. Acesse o nosso site festivalartesalva.com.br. Lá tem todas as informações do festival e tudo mais, beleza? Vamos com o Fancalista.
Eu sou a Anne Schutz, eu trabalho com arte, ilustração e design. Como todo artista, né, que começou desde criança a gostar de desenho, a ter esse interesse, principalmente vindo dos desenhos animados, a gente começa a desenhar. A descoberta como artista mesmo já foi mais recente, depois do Art Battle, do primeiro Art Battle que eu participei, porque até então era isso, eu trabalhava com design, com publicidade, mas eu não me via como artista, né? Então, eu acho que no primeiro momento que eu percebi que eu podia transferir aquilo que eu sabia para outras mídias e telas e tudo mais, e por isso o Art Battle tem esse papel importante para mim. E aí sim eu comecei a me posicionar como tal. Arte é a minha vida, arte é tudo. Arte é uma forma de me expressar, uma questão de autoconhecimento mesmo, de eu entender quem eu sou e colocar aquilo para fora, e ao mesmo tempo que eu consigo mostrar isso que eu tenho dentro de mim, as minhas ideias e alguma visão para as outras pessoas e compartilhar isso com elas. A arte salva porque ela tem esse potencial transformador, esse potencial de salvar a nós mesmos e aos outros e a comunidade e afins. Acho que hoje o desafio de ser artista na questão de democratizar a arte, de conseguir levar para as pessoas e fazer elas entenderem que elas podem consumir arte, que a arte não é algo para as elites, que não é algo só para quem tem dinheiro. E mostrar isso para as pessoas é um desafio, e eu entendo que isso é uma missão também. É a gente conseguir transmitir isso para as pessoas. Além disso, no geral, todo mundo pensa que a arte é um hobby. Tu pinta, que legal, me desenha. Mostrar para a pessoa que aquilo faz parte da tua vida profissional, que é o teu trabalho, que tu paga as tuas contas com aquilo, essa é a parte mais difícil, porque não se entende a arte ainda como um trabalho, como uma profissão. E no meu momento hoje eu sou a cor rosa, eu me sinto rosa, eu me sinto vibrante, eu me sinto alegre. Acima de tudo, antes de qualquer coisa, eu sou arte. Daí a gente conheceu um pouquinho então do trabalho da Anne Schutz, e aí a gente está podendo ver o processo criativo dela, abrindo aqui para nós o seu processo criativo. Eles têm 50 minutos para fazer uma obra de arte na frente das nossas câmeras. Estamos com 36 minutos. Desde criança, e daqui a pouquinho a gente vai conhecer também o trabalho dos outros artistas que estão participando aqui dessa noite com a gente, que vão estar na final. Um deles pode estar na final do dia 7 de novembro. No dia 14 a gente vai anunciar o grande ganhador do Festival Arte Salva na sua primeira edição. Beleza? Galera, queria agradecer aqui a banda Fancalister por estar fazendo a nossa trilha sonora. A banda Fancalister, para quem não sabe, tem Chico Paixão na guitarra, Everton Velasquez no baixo, Leonardo Boff nos teclados, Matheus Mapa na flauta, Pedro Petraco neles na bateria, Felipe Santos na percussão, Rodrigo Cervo no sax, Renato Dalago no trompete também, Humberto Boca Martins no trombone. Vamos de mais Fancalister. Eu consigo mostrar isso que eu tenho dentro de mim, as minhas ideias e alguma visão para as outras pessoas e compartilhar isso com elas. A arte salva porque ela tem esse potencial transformador.
Meu nome é Fernando Vilar Musvik, eu assino hoje Gordo Musvik. Como a arte entrou na minha vida, no ensino médio do colégio, um colega novo entrou na turma e ele já fazia grafite, né? E como eu gostava de desenhar, desenhava lá sozinho, quando ele entrou, eu achei alguém, né, parecido comigo, colei no lado dele e ele começou a me apresentar essa arte. A arte do grafite ele já fazia, eu comecei a entender. E aí, no momento que assim, ó, chegou a época do vestibular, o que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa. Descobri a faculdade de artes visuais, entrei e aí eu vi, cara, daqui não vai sair. Eu pintava muito, quadro, azulejo de casa que soltava, eu pegava e pintava. Então, mas eu guardava em casa esperando um dia botar pra rua, que esse dia nunca chegava. Em 2014, uma vizinha ia participar de um brechó em Pelotas e ela disse assim, Gordo, tem que botar teus quadros, porque ela via as coisas que eu fazia em casa. Resumindo, foi em 2014, nesse brechó, botei os quadros assim, estiquei uma porta, uns cavaletes, botei, vendeu, e aí eu fiz assim, tá, é agora. Deu certo, a inspiração vem de todo dia, vem do que a gente vive e vem também, cara, hoje a gente tá com muita informação na mão, né, no celular, na internet, então tem muita inspiração ali. Vem tanto do nosso dia a dia, quanto do que a gente está pesquisando, olhando. Então tem muita inspiração de artistas, muitos artistas também. A inspiração vem de tudo isso. Para mim, assim, a arte é minha vida, né? Eu acho que ela te traz inspiração independente do que tu faça, entendeu? Ela fala contigo independente se tu fala com ela. Eu fico muito feliz de estar nesse projeto, porque consegue levar a arte para todo mundo que está em casa, né? As pessoas não podem sair para olhar. E eu tô doando o quê? Energia para as pessoas, energia boa. Fora isso, eu consigo ajudar, o projeto ajuda com essa ação social que vai ter. Eu consigo ajudar pessoas de necessidade, que estão necessitando de alguma coisa, entendeu? Tá, então a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Gordo Musvik, que está aí abrindo o seu processo criativo para a gente. Todas essas obras de arte que vocês estão vendo sendo pintadas hoje aqui, vão estar à venda assim que terminar a nossa transmissão e podem ser adquiridas por vocês lá no nosso site festivalartesalva.com.br. Ajude uma causa, compre uma tela. Todas as telas que estão sendo pintadas aqui durante o festival estão à venda e estarão à venda lá no nosso site festivalartesalva.com.br. Lembrando que o Festival Arte Salva tem o patrocínio da Cervejaria Dado Beer e financiamento Procultura, SEDAC RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar um pouquinho como é que está o processo criativo ali dos artistas? Pode ser, produção? Vamos lá ver como é que está a Patrick Rigon, também o Kelvin Kolbik, Gordo Musvik, também a Anne Schultz. A gente está com 28 minutos no nosso cronômetro regressivo e é o tempo que eles têm para finalizar essa obra de arte nessa noite de sábado. No sábado que vem, a última etapa, a última eliminatória, a terceira etapa do Festival Arte Salva. Todas as informações no site festivalartesalva.com.br. Aí na tela está aparecendo o nosso QR Code. Aponta a câmera do teu celular para esse código que vai te levar lá para o nosso site e também para a votação do dia de hoje. Beleza? Vamos de som, produção? Pode ser? É isso? Fancalister, tudo ok? Com vocês, Fancalister.
sou o Kelvin Kolbik. A arte entrou na minha vida pintando em cartaz e colando na rua. Então já iniciei a minha relação com a arte urbana, né? E na sequência o grafite, né? Esse foi o ponto de partida. A profissão artista, ela também partiu muito de mim mesmo, assim, dentro da universidade, em vendo que eu queria sobreviver ou naquela época daquilo, e comecei a analisar o mercado, assim, então também comecei a trabalhar com ilustração, sabe, a ver o mercado da arte de uma forma mais ampla, não só como uma galeria. O que me inspira atualmente é ver esse movimento contemporâneo de muralismo, de festivais e de tantos artistas bons que eu admiro, assim, e vendo esse alto nível, com certeza é o que faz eu buscar cada vez ser melhor, né? Acho que o maior desafio do artista, para mim, esse equilíbrio entre o comercial e o pessoal é algo que foi um pouco demorado, porque dentro do meu ateliê é o meu universo, né? Dentro do universo comercial, o contratante dá uma opinião, então assim, tu conseguir fazer um equilíbrio entre essas coisas é algo bem difícil, mas hoje em dia eu me sinto bem feliz na posição que eu tô, assim, entre o comercial entendendo o meu lado pessoal. A arte salva porque nos torna mais autocríticos, ela nos faz repensar, pensar, refletir, conversar. Então acho que isso é importante, né? Dialogar, resgatando e salvando muita gente. Daí então conhecemos um pouquinho mais sobre o trabalho do Kelvin Kolbik, que está aí pintando, abrindo o seu processo criativo ao vivo aqui na transmissão da segunda etapa do Festival Arte Salva. E se você é artista, está acompanhando a nossa transmissão ou conhece algum artista que você acha que deva participar aqui do Festival Arte Salva, lá no nosso site, o site que vai aparecer se você clicar com a câmera aqui no QR Code, vai lá na aba Contato, a gente quer saber um pouquinho de ti, conta a tua história, como é o teu processo criativo, com quais tipos de técnicas que tu trabalha, tu pode participar do Festival Arte Salva aqui com a gente, beleza? Na semana que vem a gente vai ter um quarteto incrível, assim como esse que está aqui hoje, como o que teve na semana passada. Na semana que vem a gente vai ter a Bruna Rizon, o Gustavo Gomes, o JP Pax e também Manifesto Cuti-Cuti. Vão estar aqui a partir das 20 horas em mais uma etapa do festival, a última etapa classificatória para a grande final no dia 7 de novembro e no dia 14, ao som do DJ Anderson, a gente vai estar aqui para anunciar o grande ganhador desse festival Arte Salva, beleza? Vamos de mais música? Fancalister, pode ser? Fancalister com vocês no Festival Arte Salva. Acesse festivalartesalva.com.br.
Meu nome é Patrick Rigon. A arte entrou na minha vida desde sempre. Eu não me conheci sem ser com arte. Desde criança eu já era muito criativa, já desenhava sem parar, já pintava, já gostava de coisas manuais o tempo todo. Eu nunca tive um momento da vida que eu não estivesse produzindo coisas intensamente. Quando eu morei na Itália, eu ainda não pintava naquela época. Nunca tinha pintado, nunca tinha pego tinta a óleo, por exemplo, para pintar. Daí eu aproveitei o tempo que eu fiquei morando lá para ir em todos os museus possíveis, assim. Eu lembro que eu tava olhando a Vênus de Botticelli e eu fiquei olhando muito de perto, daí eu consegui ver as pinceladas do cara, do Botticelli. E eu, em toda a minha pretensão, eu pensei, eu sei que eu sei pintar, eu só nunca fiz. Depois, quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, vou pintar, mas pintar umas coisas pra mim, assim, só de brincadeira. E a brincadeira rendeu que eu fiz exposição depois. Foi assim que aconteceu tudo. O meu processo criativo, ele começa todo de alguma ideia, algum insight. As imagens vêm na minha cabeça, sabe? Como se fosse um sonho, assim. A imagem vem na cabeça já pronta, já preparadinha. E a arte salva as pessoas, num geral, porque o mundo ia ser muito triste, muito vazio sem tudo isso. Porque a gente consegue transformar coisas e a gente consegue falar sobre coisas muito subjetivas, sabe? Então eu acho que é uma forma mais elevada ainda de comunicação. Daí então, pôde conhecer um pouquinho da Patrick Rigon, que está abrindo o seu processo criativo para nós aqui. Lembrando que o vencedor vai revitalizar a fachada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Branca Diva Pereira de Souza, aqui no 4º Distrito, que já é uma parceira aqui da Fábrica San Geraldo. Inclusive, alguns dos artistas que já participaram e que vão participar aqui do Festival Arte Salva fizeram uma revitalização da quadra poliesportiva ali da Escola Branca Diva, que fica aqui na mesma rua da Fábrica San Geraldo, da onde a gente está transmitindo o Festival Arte Salva. Galera, a votação está aberta até quarta-feira, à meia-noite, no artista que tu acha que deve passar para a grande final no dia 7 de novembro. O QR Code está aqui, ó, no cantinho da tela. Aponta a câmera do teu celular para o QR Code, que vai te levar direto para o nosso site. Lembrando que a votação vai ficar até quarta-feira, à meia-noite, como eu falei, beleza? O Festival Arte Salva conta com o patrocínio da cervejaria Dado Beer, financiamento Procultura, SEDAC RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A gente vai com mais Banda Fancalister e daqui a pouquinho eu volto para encerrar o cronômetro dessa grande batalha que está acontecendo aqui do Festival Arte Salva. Vamos, Fancalister!
Tá aí, então, essa é a banda Fancalister fazendo a nossa trilha sonora da segunda etapa do festival Arte Salva. Tá chegando a hora de encerrar o nosso cronômetro, agora faltam 2 minutos. Contando, galera, atenção, artistas Anne Schultz, Gordo Musvik, Kelvin Kubik e também a Patrick Rigon. Estamos encerrando, falta agora 1 minuto e 45 segundos para a gente encerrar a nossa batalha da noite de hoje. Lembrando que todas as peças pintadas, todas as telas pintadas na noite de hoje estarão à venda lá no nosso site. Tu consegue todas as informações, festivalartesalva.com.br, e a venda dessas obras, no total serão 15, porque são os 12 artistas das eliminatórias, mais as 3 da final. Todas essas obras vão estar à venda lá no nosso site, festivalartesalva.com.br, e cada artista indicou uma instituição para ser beneficiada com essa venda de cada uma das obras, beleza? Se tu quiser saber também quais são essas entidades, tem tudo lá no nosso site, festivalartesalva.com.br, e o vencedor, como eu já falei antes, vai ganhar de prêmio um mural revitalizado aqui no 4º Distrito de Porto Alegre, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Branca Diva Pereira de Souza, ok? Contagem regressiva, falta 30 segundos, vamos mostrar um pouquinho como é que está o processo. Gordo já está ali comemorando, junto com o Kelvin Kubik. Vamos mostrar ali um pouquinho. A Patrick está quase, a Anne também está nos finalmente. Vamos mostrar ali 20 segundos para acabar. Aponta a câmera do teu celular ali para o QR Code para ir direto para a votação, para quem tu acha que deve ganhar a nossa etapa de hoje. Vamos lá então. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrou, Anne. Encerrou Gordo, encerrou Kelvin, Patrick, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para os nossos artistas da noite de hoje, pessoal. Muito obrigado mesmo. A votação, como eu falei, vai ficar até quarta-feira à meia-noite, e sábado a gente vai ter, no sábado que vem a gente vai ter a Bruna Rizon, o Gustavo Gomes, o JP Pax e também o Manifesto Cuti Cuti vão se enfrentar na terceira batalha com o show da Bibiana Petec e sua banda. Quer conhecer mais sobre os artistas que vão participar da próxima edição e dos que já participaram? Acesse o nosso site festivalartesalva.com.br. Lá tem todas as informações. Beleza, galera? Bom, era isso por hoje. Zerou o nosso cronômetro. Agora é hora dos agradecimentos da noite de hoje. O Festival Arte Salva tem o patrocínio da cervejaria Dado Beer. É viabilizado e financiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Procultura, e conta também com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado a todo mundo que participou. Peço desculpas pelo início da nossa transmissão, tivemos uns probleminhas técnicos, mas enfim, a vida funciona assim, né? E enfim, a gente dependeu da internet, a internet nos deixou na mão,
mas a gente está aqui, finalizamos a nossa batalha de hoje. Agradecer a Anne Schultz, agradecer ao Gordo Musvik, também ao Kelvin Kubik e Patrick Rigon. Muito obrigado, parabéns, boa sorte. Lembrem que até quarta-feira a votação está aberta, né? Para quem quiser votar lá no artista que você acha que tem que ir para a grande final no dia 7 de novembro. Obrigado a toda a galera da produção. Muito obrigado, galera, que teve todo o cuidado. Seguimos todos as regras de protocolo, usando máscara, álcool gel e tudo mais. Agradecer muito, muito, muito a equipe que se dedicou demais para essa transmissão. A toda a galera do apoio do projeto Festival Arte Salva, Fábrica São Geraldo, Art Battle, Brondani, Planejamento Cultural, Querosene Filmes, a Reply, Basilic Gastronomia e Eventos, o Bairrista e também a Brause. Boa noite para todo mundo. Boa semana, sábado que vem estamos de volta com mais uma etapa, a última etapa da finalista do Festival Arte Salva. Mais uma vez, muito obrigado aos artistas. Mais uma vez, muito obrigado à banda Fancalister que esteve fazendo a nossa trilha sonora da noite de hoje. Vamos mais uma, produção, para encerrar. Vamos mais uma. Muito obrigado. Sábado que vem estamos de volta com mais uma edição, a última do Festival Arte Salva, a última etapa classificatória. No dia 7, a grande final, e no dia 14, o grande ganhador. Beleza? Muito obrigado, valeu, compartilhem o nosso vídeo, acessem as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e também aonde estivemos, ok? Valeu.
O Festival Arte Salva nasceu da inquietação deste momento único que vivemos. Acreditamos que a arte é o único reduto autêntico de uma sociedade, é instância crítica e, por isso, liberta o homem do confinamento de ideias. E por essa razão, cremos que a arte salva. Ela abre espaço para a imaginação livre e nos apresenta novas realidades, nos faz sonhar com um novo mundo. Em tempos difíceis como o que vivemos, é urgente convocar a arte para transformar o ordinário em extraordinário. A arte transborda, ultrapassa fronteiras, atravessa culturas e cria novos diálogos entre espaço público e privado, entre o real e o virtual. A arte une pessoas. A arte salva.